Bom dia, aqui é o pastor Anderson Teixeira. Estou passando para deixar mais um ponto de reflexão para aqueles que supostamente possam se interessar pelo nosso conteúdo. E a reflexão do dia que eu quero deixar aqui é que esses dias eu estava pensando analisando sobre as personalidades e comportamentos e temperamentos. E aí alguém me perguntou: qual é o seu temperamento, pastor? E aí eu disse: eu sou melancólico. E aí, pensando nessa questão de melancolia, existe dois tipos de melancólicos. Existe aquele melancólico casual e existe o melancólico que tem a sua personalidade moldada pelo Espírito Santo. O melancólico casual, normal, normativo, é o melancólico que ele é melancólico e ele expõe e deixa extravasar aquilo que de fato ele recebeu na sua formação genética, biológica. Então, eu estava pensando sobre essa questão de melancolia. O que é um personagem, um ser humano melancólico? O melancólico, ele é aquela pessoa que ele é extremamente inteligente e tal, mas o melancólico ele tem a tendência a ser pessimista. Se ele não tomar cuidado, ele tem a tendência a ser pessimista. E o que é o pessimismo? Eu estava até analisando isso. Pessimismo é aquela pessoa que busca a perfeição das coisas. Ele tem e com esse pessimismo que o melancólico tem, ele tem a tendência a tudo que ele vai fazer, ele quer que saia completamente certinho. E aí ele se torna um extremo perfeccionista. O melancólico também tem a tendência a ser perfeccionista em tudo que faz. E o perfeccionismo é o quê? O perfeccionismo é um conjunto de qualidades que o melancólico tem. E que é bom, que leva ele a refletir sobre aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está executando. Se ele está numa escola, ele vai fazer uma prova, o melancólico, ele tem a tendência, antes de entregar a prova, ele tem a tendência a revisar ela 10 vezes. E sempre vai achar que não está bom. Isso é o sentimento de pessimismo junto com perfeccionismo. Pessimismo e perfeccionismo. O melancólico tem essa tendência a ser pessimista e perfeccionista. Então, ele se autoavalia constantemente. Constantemente ele fica avaliando aquilo que ele faz e achando que tudo que ele faz nunca tá bom. E ele tem a tendência a se sabotar. O que é sabotar? Ele mesmo se autocritica. Ele é muito crítico de si e das pessoas também que estão em volta, das atitudes das pessoas. Tem que tomar cuidado com isso. Quando diz com respeito a si próprio, o melancólico, tudo que ele vai fazer, se ele vai apresentar uma prova, como eu disse, terminou aquela prova, ele vai examinar ela 10 vezes antes de entregar na mão daquele professor. Se ele vai dar uma palestra
ele revisa aquilo que o seu esboço, aquilo que ele anotou 10, 20 vezes para ver se está tudo bem, está tudo ok, está tudo certo. Ele pensa numa mesma ideia ou colocação de frase 10, 20 vezes para ver se aquela frase realmente se encaixa com o todo daquele sermão, daquele discurso que ele vai colocar, que ele vai apresentar. E o melancólico, ele tem a tendência a ser pessimista, perfeccionista, e é muito perigoso, porque a pessoa que o melancólico, ele com esse pessimismo e perfeccionismo dele, muitas vezes ele deixa de apresentar projetos, ideias boas e passar isso para outras pessoas, porque ele acha sempre que não tá bom. Porque ele vive constantemente se sabotando. Ah, não tá bom. E acho que é por isso que ele tem a tendência também, muitas vezes, ficar em depressão. Porque o melancólico tem a tendência a viver, a passar por períodos de depressão. Porque ele quer sempre oferecer o seu melhor para os outros, ele quer oferecer a melhor aula, a melhor palestra, a melhor ideia, ele quer sempre oferecer a melhor ajuda, e porque eu acredito até que ele tem a preocupação de oferecer algo. E aquilo que ele oferecer, ele tem medo de que aquilo que ele. Talvez seja uma espécie de medo de que aquilo que ele vai oferecer não corresponda à expectativa de quem está do outro lado. E aí ele fica com medo de oferecer aquilo, então ele fica analisando 10, 20, 30 vezes a mesma coisa. E aí ele nunca faz. Se é um projeto, ele não tira do papel, porque o pessimismo e o perfeccionismo nunca deixa ele concluir aquilo. Isso é o melancólico normativo, aquele que não passou por um estudo, por uma avaliação psicológica para poder ter uma orientação, ele não recebeu uma instrução para saber como proceder diante desses sintomas que ele sente. E aí ele vive constantemente, ele passa a vida a se deixar se auto-sabotando e não chega a lugar nenhum. É muito inteligente, tem a capacidade de produzir muita coisa, mas tudo fica ali no rascunho, nunca vira um livro, é sempre um rascunho, nunca é um livro, sempre é uma ideia, nunca uma ideia, sempre uma ideia que está na mente e no papel, mas nunca uma ideia que passou saiu da mente dele, entrou no papel e entrou no processo de execução, nunca virou de fato uma obra. É muito difícil o melancólico que não recebe. Se é um melancólico que não passou, não recebeu uma instrução psicológica, não passou pelo um psicólogo, pelo um psicanalista para ajudá-lo, ele tem muita dificuldade de expor as suas ideias. E às vezes é uma pessoa muito inteligente, mas ele não flui como a água. Ele não flui, ele fica como aquela, é como fosse águas represadas pelas grandes represas, águas que não estão fluindo porque está represada. Ele mesmo cria aquela barreira, e aí aquelas águas, aquelas torrentes de águas de raciocínio, aquelas torrentes de raciocínio, de ideias, de pensamento e de inteligência que nasce com ele, que nasce nele, não flui porque ele cria aquela barreira para poder represar, fica aquelas ideias represadas na mente dele, nunca sai para o papel, nunca sai para o projeto, nunca vira um projeto de fato, nunca vai para o plano da execução. Então, um melancólico, ele tem que tomar muito cuidado com isso.
Você que é melancólico, tome cuidado. Muitas vezes você tem muita inteligência, tem muitos projetos, muitos sonhos e não sai do papel. Por quê? Porque você é muito crítico com você mesmo. Entenda uma coisa, que na vida a gente temos que correr riscos. Ainda que você coloque alguma coisa em xeque, coloque alguma coisa em pauta e alguém discorde de você, isso está sujeito a acontecer. Ainda que você tenha uma ideia e apresente para alguém, um projeto para alguém, alguém tem até que mudar alguma coisa, mas apresente. Porque daí é um sinal que você está evoluindo, que você está crescendo, que você está avançando. Não tenha medo. Principalmente você que é melancólico aí, ó, tá cheio de ideias, de projeto, mas não consegue porque, ai, o que vão dizer de mim? Como que vão receber esse projeto, essa ideia minha? Coloque em pauta, coloque faça um rascunho, apresente para alguém, deixe que os outros vejam, deixe que os outros dê a sua opinião, não tenha medo de críticas, não tenha medo porque as críticas muitas vezes se tornam produtivas, porque às vezes você tem a ideia, mas falta só uma pitadinha de sal ali para tudo ficar consumado, mas você tem que expor, entenda isso. Não tenha medo de expor suas ideias, você que é melancólico.